Fala aí, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar do zero como criar uma planilha de indicadores e metas. Eu vou partir de uma planilha em branco do Excel e eu vou te explicar detalhe a detalhe como que a gente faz para criar essa planilha do zero, beleza? Então já deixa logo a curtida nesse vídeo, o like nesse vídeo e fica aí que eu vou te explicar isso do zero. E antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar dois links. No primeiro, você vai ter acesso ao nosso treinamento completo, o Excel Impressionador. E no segundo, você pode se inscrever gratuitamente em um mini curso gratuito de Excel, tá bom? Então, são esses dois links que estão aqui na descrição desse vídeo. E o objetivo dessa aula vai ser criar, a partir de uma planilha Excel em branco, uma planilha de indicadores e meta, tá bom? Então, depois que você assistir essa aula, você pode abrir o Excel no seu computador e praticar, tá? Pessoal, a ideia dessa planilha é que ela centralize todos os indicadores da empresa, tá bom? Então a gente precisa, claro, ter ali uma relação com todos os indicadores e algumas informações relevantes sobre ele. Então, qual que é a meta do indicador, como que é feito o cálculo, de qual área pertence, quem é o responsável por coletar esse indicador e assim por diante. Então, vamos começar do princípio. Vamos colocar essas informações aqui. Então, nome do indicador, tá? Nome do indicador. E aí, a gente vai ter para cada indicador o valor no mês, tá? Então, eu vou ter aqui mês e valor, tá? Se você trabalhar com indicadores anuais, tá? Então, é só você, ao invés de botar a informação mês a mês, colocar ano a ano, tá bom? Então, vamos lá. Nome do indicador, mês, valor do indicador. A gente pode especificar também de que área aquele indicador pertence. Então, por exemplo, departamento. E por que é interessante ter isso? Porque a gente consegue, no final, ter uma análise departamento a departamento. Então, por exemplo, se o departamento financeiro tem 5 indicadores e 4 estão mal, né? Então, significa que tem um problema na área como um todo. Se for um indicador apenas que está com problema em 5, você pode ver que é uma coisa ali, né, específica, tá? Não é um problema da área como um todo. Mas beleza. Mês, valor. Tem também a meta desse indicador. Inclusive, eu vou aproveitar para trocar a ordem, tá? Eu vou botar o departamento logo aqui depois do nome, tá? Então, vai ser nome, departamento, mês, valor, meta, tá? A gente vai fazer aqui um cálculo de desvio, tá bom? Então, por exemplo, comparando o valor apurado, o valor real, com a meta, a gente vai ter um desvio. Então, se eu conseguir um valor maior que a meta, então é desvio positivo. Menor, desvio negativo e assim por diante. E eu acho que a gente pode deixar por enquanto assim, beleza? Se a gente sentir necessidade de outras informações, a gente coloca. Lembrando, tá? Eu aqui sempre vou falar de uma empresa geral, mas você pode fazer isso aplicado para a sua realidade. Para a empresa que você trabalha, para a empresa que você tem, ou para uma empresa que você esteja estudando, tá? Então, os exemplos que eu vou abordar aqui vão servir para uma empresa e aí é só você preencher essa planilha com os indicadores da sua empresa específica, beleza? Olha, eu vou começar pensando aqui em alguns indicadores que toda empresa tem, tá? Então, claro, lucro, né? Não precisa nem se alongar muito, toda empresa visa o lucro. Eu posso pensar também em novos clientes, tá? Um outro indicador importantíssimo sobre o funcionamento da empresa. Quanto mais clientes, a empresa sempre está querendo captar mais clientes e com isso, né, obter mais lucros, obter mais mercado e assim por diante. E por enquanto eu vou ficar nesses dois indicadores, tá? O indicador de lucro, a gente pode pensar que é um indicador financeiro e o indicador de novos clientes, vamos pensar do setor de vendas, tá bom? Só tem uma coisa, eu tô querendo colocar aqui as informações abertas, tá? Então, na verdade, eu não vou ter apenas uma linha para o indicador lucro. Eu vou fazer o seguinte. Idealmente, a gente teria, 12 linhas, tá? Uma linha para cada mês do ano. Mas eu vou considerar aqui que a gente tem apenas as informações até o meio do ano. Pode ser? Então, eu vou botar 6 linhas para cada indicador, porque cada indicador vai estar representando um mês ali do ano. Então, o primeiro mês vai ser o quê? Vai ser janeiro de 2024, depois fevereiro de 2024. Tá? Vou arrastar para baixo. Então, eu tenho aqui os indicadores até o meio do ano, tá? De janeiro até junho, para lucro. De janeiro até junho, para novos clientes, tá bom?
Vou pensar aqui alguns valores aleatórios, tá? Mas é claro, quando você for fazer isso, você vai preencher com os valores certinhos, tá? Aliás, para ficar aleatório mesmo, eu vou utilizar a função aleatório entre. Vou pensar uma empresa aí pequena, média, tá? Com lucro que varie entre 1.000 e 10.000, beleza? Esse aqui são os valores de lucro, tá? Que eu observei ao longo dos meses. E de novos clientes, vou botar um valor, aí vai depender muito da empresa, tá? Vou botar um valor entre 100 e 500. Tem empresas, por exemplo, que têm diversos clientes. Um exemplo básico, uma loja de roupa de um shopping. Uma loja de roupa de um shopping trabalha com um grande volume de clientes. Agora, uma empresa que nem a Embraer, que vende aeronaves. É uma empresa que tem o quê? 5, 6 clientes, sei lá, companhias aéreas, né? 10, por aí, entendeu? Então, o nível de clientes, de novos clientes, vai depender também do porte da empresa e do serviço ou produto que ela presta, tá? E aí eu vou estipular uma meta aqui de faturamento. Imagina que eu tinha estipulado ali no começo do ano, tá? Uma meta que é de pelo menos 6.500, talvez não, vou botar 7.000, tá? Uma meta de 7.000 de lucro mês a mês, tá? E para novos clientes, eu vou estipular aqui uma meta, talvez, de pelo menos 250 clientes, tá? 250 clientes. Beleza. Gente, mais uma vez, tá? Aqui, esses valores que eu estou colocando são valores fictícios, beleza? Nesse caso aqui eu estou inventando. No seu caso, o que você vai fazer? Você vai apurar qual foi realmente o lucro da empresa nesse período, do segundo mês, no terceiro mês, qual foi a quantidade de novos clientes do primeiro mês, no segundo mês e assim por diante. Se tiver ainda outros valores, tá? Então, por exemplo, outros indicadores, você vai preenchendo esses indicadores da forma que for conveniente. E o desvio, tá? O desvio, pessoal, sempre vai ser uma relação entre o valor observado, tá? Vou até mudar aqui, valor observado e meta, tá bom? Entre valor observado e meta. Aliás, ó, eu vou até fazer o seguinte, eu vou mudar a ordem dessas duas colunas aqui, beleza? Porque, na real, a gente sempre estipula primeiro a meta e depois avalia o valor, né? Então, por exemplo, imagina que a gente está ainda no mês de abril, tá? No mês de abril, eu não teria os valores de lucro para maio e junho e nem os valores de novos clientes para maio e junho, tá? Então, eu teria até aqui abril, beleza? Mas a meta que eu estipulei lá no começo do ano, eu já teria tudo prontinho aqui, tá bom? Outra coisa, eu fui estipulando metas nesses indicadores fictícios aqui, metas que são flat, tá? São constantes. Mas nada impede, por exemplo, de uma empresa de projetar, né? De ter como meta um lucro maior em um mês e um lucro menor em outro mês, tá? Inclusive isso é muito comum. As empresas elas têm uma sazonalidade ali. Imagina uma empresa, por exemplo, que vende bebidas, tá? Pode ser refrigerante, pode ser suco, pode ser cerveja, qualquer coisa que seja. É claro que essa empresa que vende bebidas, ela espera vender mais nos meses de verão, né? Nos meses que está fazendo calor, que as pessoas têm um incentivo mais ali para beber, tá? Então, eu deixei esses valores aqui de meta fixos, mas tem indicadores que você vai ter na empresa que não vão ser fixos. Calculando o desvio. Olha, o desvio vai ser a relação que eu tenho entre o valor observado e a meta. Então, a conta vai ser o seguinte, desvio dividido por meta, tá? E o desvio eu sempre vou calcular na função de porcentagem. E aí você vai perceber. Você vai entender que valores que estão abaixo da meta sempre vão ter um desvio abaixo de 100%. Tá vendo? Olha lá, ó, abaixo de 100%. Na verdade, o ideal seria que eu fizesse o seguinte, ó, 1 dividido pelo outro menos o número 1. Tá? Agora sim. Aí eu vou ter desvios positivos e negativos. Tá? Então, por exemplo, o que esse 32 aqui significa? Significa que no mês de janeiro de 2024, o lucro foi 32% maior do que eu tinha estipulado como meta. Já no mês de fevereiro, o lucro foi 71% menor do que eu tinha como meta. Tá? Então, quanto maior e quanto menor esse valor, né, você vai ver o mais próximo, o mais distante que aquele indicador está da meta. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar nessa coluna aqui do desvio, tá? Nessa coluna do desvio, e posso colocar uma formatação condicional, talvez do tipo escala de cor. Acho que escala de cor funciona bem, tá? Do tipo escala de cor, eu vou colocar essa primeira opção aqui,
tá? Essa opção que eu coloquei, repara o que ela está fazendo. Ela está colocando os valores. Quanto menor, né, o valor, mais vermelho está ficando. Quanto maior o valor, mais verde está ficando. Então, quando eu bato o olho nessa planilha aqui, eu vejo que eu tenho um valor muito verde, significa o quê? Que esse indicador aqui, ele está bem, ou seja, ele está maior que a meta, tá vendo? Muito maior que a meta. Enquanto que quanto mais vermelho ele está, menor ele está com relação à meta, tá bom? Eu posso também tirar as linhas de grade dessa planilha, e essa aqui é uma estrutura básica de uma planilha de indicadores. Uma coisa que eu gosto sempre de ter é o cálculo, tá? Cálculo. Inclusive é interessante isso, beleza? O cálculo e o responsável. Vou botar até primeiro o responsável. Responsável e cálculo. Por que isso, pessoal? Responsável é necessário você ter nesse tipo de registro, porque você pode cobrar a pessoa sobre a atualização ou não da planilha. Então, por exemplo, imagina que a gente está em junho já, e eu não tenho esses valores aqui preenchidos ainda. Olha lá, ó. Pô, já estou em junho, eu ainda não coletei o valor de maio. Está atrasado, certo? Então, eu preciso ter aqui a pessoa responsável por coletar esses indicadores. Então, no campo de lucro, eu vou colocar como responsável a Cláudia, tá? Que é a CFO da empresa, tá bom? Todos esses indicadores aqui de lucro, quem é responsável por coletar é a Cláudia, tá? E o indicador de novos clientes, quem vai ser responsável por coletar vai ser o Fabrício, tá? O Fabrício, que vai ser o responsável, o CMO, né? O responsável pela parte de marketing, tá? Pronto. E o cálculo? O cálculo também é legal. Você tem que deixar aqui uma fórmula, tá? Ou uma conta, uma explicação da conta de onde a gente vai tirar esse valor observado, tá bom? O cálculo do lucro é bem simples, né? Você pode botar receitas menos despesas, tá? E aí, você pode até explicar um pouco mais, tá? Receitas todas da empresa, né? Menos despesas todas da empresa, tá bom? E aí é bom especificar isso porque, dependendo do cálculo que você faz, pode ter alguma exceção. Então, por exemplo, se você quer fazer um lucro antes de impostos, né? Desconsiderando os impostos, então seria receita menos despesas, desconsiderando o imposto. Então, sem colocar o imposto aqui na parte da despesa, tá? Só um exemplo. E na parte de captação de novos clientes, você pode explicar o cálculo como novos clientes de todas as lojas no mês, tá? Claro, esses aqui são indicadores mais simples, né? São valores, metas mais simples. Mas tem indicadores que demandam cálculos maiores, né? Tem indicadores, inclusive, a maioria dos indicadores são porcentagens. Então, você pode explicar melhor como que é feito. E uma outra coisa legal, tá? Você coloca, ao final, as bases de dados, tá? Bases de dados. Importantíssimo. Quais são as bases de dados que vai ser necessário consultar para coletar esses valores aqui? Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, vamos lá. As bases de dados que eu vou coletar vai ser clientes loja A, loja Nordeste e clientes loja Sul, tá? Clientes loja Nordeste e loja Sul. Imagina que eu só tenho loja nessas duas regiões do país. Então, tá aqui. Significa que na minha empresa eu tenho duas bases de dados que eu vou consultar, tá? Tem uma base de dados chamada Clientes Nordeste e Clientes Sul. Aqui, a base de dados que eu vou consultar vai ser uma base de dados que vai ter o fluxo de caixa, tá? É o arquivo XLSX. E aí eu já estou especificando que é um arquivo Excel, tá bom? Beleza. Agora vamos só dar uma formatada nisso. Eu vou inserir uma tabela, tá? E inserir tabela, eu não estou fazendo apenas uma mudança estética, mas já estou adicionando vários recursos aqui que seriam interessantes, tá? E aí a gente tem o cálculo, a base de dados. Essas informações aqui, pessoal, responsável, cálculos e base de dados, sempre tenham na sua planilha de indicadores e metas, tá? Sempre tenham mesmo, porque ajuda a gente a gerenciar melhor as informações, a garantir que o cálculo está correto. E essas outras aqui, claro, de nome, departamento, mês, meta, valor observado, desvio, é essencial. Dependendo do seu negócio,
você pode ter também algumas colunas a mais e algumas colunas a menos, né? Dependendo do seu negócio, pode fazer sentido ou não, tá? E aí a gente também pode definir uma outra situação que tem aqui. Eu não sei se você lembra, mas quando eu tinha apagado um valor aqui como exemplo, tá? Ele estava jogando esse desvio para menos 100%, tá vendo? Sendo que eu posso muito bem ter uma situação que eu ainda não coletei o indicador. E aí não é legal que fique menos 100%, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar nessa coluna, tá? Que está com essa fórmula, eu vou colocar uma função C, tá? E olha o que essa função C vai fazer. Antes de executar a fórmula, eu vou verificar se o valor observado, eu vou verificar, ó, se, tá? Vou até dar um espacinho aqui. Vou verificar se esse valor observado, ele é igual a zero. Eu não quero que fique um valor menos 100%, um valor absurdo. Eu quero que fique apenas o valor zero, tá? Apenas o valor zero. E caso contrário, eu quero que apareça essa fórmula. O que a função C está fazendo nesse caso aqui? Ela vai impedir que fique aquele problema ali, tá? Que fique aquele valor, né, menos 100%, tá? E eu posso até fazer uma outra coisa. Eu posso colocar uma outra formatação condicional, tá? E aí, ó, eu vou botar uma formatação condicional do tipo é igual a 0, tá? Se for igual a 0%, eu vou querer um outro tipo de preenchimento, talvez um amarelo, tá? E aí eu vou dar bastante ênfase nesse amarelo aqui, tá? Vou pegar, editar a regra e vou botar um amarelo mais forte, ó. Vou botar um amarelo mais forte, tá? Ah, não, perdão, isso aqui é a fonte, tá? A fonte vai ser automática e eu vou botar a cor de fundo, um amarelo mais forte. Aí é legal porque fica bem visível quais são os indicadores que eu ainda não coletei, tá? Então eu olho essa planilha, eu sei que nessa coluna aqui, se eu tenho valores vermelhos, significa que o indicador ele está muito abaixo da meta. Se eu tenho valores mais verdes, significa que ele está mais acima da meta. E se eu tenho valor igual amarelo, tá? Aquele 0% ali, significa que ainda falta coletar, tá bom? Então, repara, é uma coluna só, tá? Que eu coloquei a função C, que eu fiz esse cálculo do desvio, que eu coloquei formatação condicional, mas olha quanta informação essa única coluna passa, tá? E aí, é claro, eu poderia colocar mais informações, mas vai depender também do uso que você vai fazer da planilha, beleza? Eu quero saber se você gostou desse tipo de aula em que eu te ajudo a criar uma planilha do zero com uma planilha em branco em Excel. Se você gostou, comenta aqui embaixo, manda mais. Comenta, manda mais. E aí, se eu ver que vocês estão comentando, manda mais, eu vou continuar produzindo aulas desse tipo aqui. Tá bom, gente? Não esquece de deixar o like nessa aula, de comentar, manda mais, e a gente se vê na próxima. Um abraço!